Artrite infantil. Quando falamos em artrite, a primeira coisa que pensamos é doença que afeta os idosos, com problemas reumatológicos. Na realidade, a artrite pode ocorrer até mesmo na infância. E eu converso agora com a doutora Elizabeth Fernandes, ela que é pediatra com especialização em reumatologia. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Roberta. Obrigada pelo convite. Um prazer. Obrigada. E, doutora, o que é artrite? Então, assim, só falando um pouquinho, isso é muito comum. Os pais desconhecem até que tenha um profissional especializado nessa área para as crianças, né? Para a reumatologia só de criança e adolescente. As doenças são um pouco mais raras do que nos adultos e nos idosos, mas tem muitas doenças que são as mesmas, porém são mais graves. Se o diagnóstico é atrasado, né, se ele demora meses e anos, as crianças ficam com sequelas até mais rapidamente do que os adultos. Então é muito importante se atentar. E a artrite é o inchaço. É o edema na articulação, em qualquer articulação do nosso corpo. Então, punho, cotovelo, joelho principalmente. Os joelhos são as articulações mais comprometidas nas crianças, tá? E normalmente ocorre abaixo de 16 anos. Então, dependendo da doença, tem idades diferentes. Tem doença que é a artrite idiopática juvenil, ela acontece em crianças menores, de 1 a 3 anos, e depois nos maiorzinhos acima dos 7 anos. Mas também tem doenças que acabam cometendo os adolescentes, tá? Doutora, quais são as causas da artrite na infância? São diversas causas. A artrite idiopática juvenil, que é a causa de uma artrite crônica. O que é a artrite crônica? É um inchaço na articulação que dura mais de 1 mês e meio. Então, acima de 6 semanas, na mesma articulação, aquele joelhinho está inchado. Tá? Isso não tem uma causa definida. É uma doença inflamatória que a gente fala autoimune. Então, uma alteração da imunologia daquele paciente. Tá? Não é um vírus, uma bactéria, não tem uma causa definida. Mas tem outras artrites, né? Tem artrites reativas aos vírus. Então, por exemplo, dengue, chikungunya, outros vírus da rubéola, da catapora, esses vírus também podem dar um inchaço na articulação e aí passando aquela doença, aquela artrite melhora. Tem artrite por bactéria também, que a bactéria entra na articulação, então isso chama-se artrite bacteriana. Então essas todas têm cura. Agora a artrite idiopática juvenil, essa não tem cura. A gente fala em controle, mas é uma doença longa, a longo prazo o tratamento. Doutora, causa muitas dores? Olha, é complicado, porque as crianças chegam mancando, né? Tem muitos casos que chegam bem limitadas, no colo dos pais, na cadeira de rodas, param as atividades físicas, desde a educação física até as outras atividades do dia a dia, de ir para a escola. Tem dificuldades, assim, para subir escadas, para sentar no chão, para dançar. Então, o diagnóstico precoce é a chave de tudo. Se você não fizer o diagnóstico com o especialista na hora correta, vai atrapalhar todas essas atividades da criança. Doutora, agora vamos falar sobre sintomas. Quais os principais sintomas e como é feito o diagnóstico? Então, os sintomas, além do inchaço, né, principalmente joelho, cotovelo, punho, tem a dor, tem o calor local. A mãe coloca a mão, tá quente aquela articulação. Pode ter febre também. A criança perde apetite, fica indisposta, mais de cama mesmo. E os sintomas são principais de manhã, que tem uma questão que se chama rigidez matinal. A criança acorda bem durinha, com dificuldade para se movimentar, na artrite idiopática juvenil, e depois vai melhorando, tá? Agora, o diagnóstico, eu tenho que afastar todas as outras causas. Então, aquelas causas dos vírus, as bactérias, eu tenho que afastar tudo isso, fazer vários exames de sangue, de urina, raio-x. Às vezes eu preciso de um ultrassom, até mesmo de uma ressonância, em poucos casos, mas às vezes preciso. Afasto essas causas e aí consigo chegar no diagnóstico da artrite idiopática juvenil, tá? Doutor, e quando a família deve procurar ajuda do especialista?
tá? Então, isso é muito importante, porque ela nunca vai direto no reumatologista infantil. Ou ela acaba sendo encaminhada pelo pediatra ou pelo ortopedista. Então, assim, tem alguns sinais de alerta, né, que é bom relembrar. Então, aquela criança começou a mancar, caiu, mancou 1, 2 dias, tudo bem, mas depois não melhorou, procura o pediatra e ele encaminha para o reumatologista. Outra questão ela não sai da cama, todo dia de manhã ela tem uma dificuldade para sair da cama, para subir as escadas, para se trocar, tá? Uma febre, perda de peso, um inchaço nas articulações. Então, tudo isso tem que mostrar para o pediatra geral e ele faz o encaminhamento. Mas tem que ser rápido. Quanto mais precoce, melhor o tratamento, o sucesso do tratamento. Tá? Doutora, falando em tratamento, como tratar a artrite infantil? Então, assim, se a artrite é causada por vírus, é fácil, você acaba dando só alguns remédios que a gente fala sintomáticos, então para tirar a dor e logo melhora. As artrites bacterianas tem que usar um antibiótico para matar aquela bactéria. E a artrite idiopática juvenil, que é a crônica, que dura quase 2 meses ou mais, às vezes anos, né? Aí o tratamento é complexo. Tem vários medicamentos, desde anti-inflamatórios, pouquíssimos casos usamos corticoide e tem os medicamentos mais novos, que nós chamamos biológicos, que eles são medicamentos que inibem a inflamação bem direta na articulação. São medicamentos controlados que só o reumatologista pode prescrever, tá? Normalmente são de alto custo e de longa duração. O tratamento dura anos. E lembrar que é importante fazer fisioterapia. Todas essas crianças precisam de fisioterapia junto com o tratamento médico, senão não temos sucesso. Doutora, a artrite, ela é confundida com a dor do crescimento? Olha, uma ótima pergunta. A maioria das dúvidas dos pais está relacionada a se é dor de crescimento ou não, e dos pediatras também, deles quando que eles precisam encaminhar. Então, é assim, a dica que eu dou, a dor de crescimento é uma dor benigna. Então, acontece assim, entre os 3 anos de idade até os 15 anos, mas não incha, não fica vermelho, não fica quente o joelho, a coxa, a perna, onde estiver doendo. Pode doer de madrugada, pode acordar chorando, mas no dia seguinte a criança acorda super bem. Faz as atividades, dança, judô, vai para a escola, tudo normal. A artrite não, a artrite limita a criança. Então a criança fica inchada, fica quente a articulação e começa a reduzir as atividades no dia a dia e principalmente mancar. Então se tiver uma dessas alterações, tem indicação de encaminhar para um reumatologista infantil. Então os pais devem ficar atentos, não, doutora? Muito atentos, porque dor de crescimento existe, mas não deixa sequela. Já a artrite é mais grave e deixa sequela se não for tratada. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, foi um prazer. E eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro. O Mundo Mais Criança. A informação com responsabilidade, aqui você acha.